Injetei o leite e botei pelo lugar errado. Era seu terceiro dia de estágio para ser técnica em enfermagem. Alguma vez você tinha realizado algum tipo de procedimento, nem que fosse como treinamento, como dar injeção, esse tipo de coisa? Não. Nunca? Nunca. Mesmo assim, Rejane Teles, junto com outra estagiária, fez um procedimento que sabia que não podia fazer no domingo passado, provocando a morte de uma senhora de 80 anos. Dona Palmerina comemorou muito seu último aniversário há menos de 3 meses. Chegou aos 80 se sentindo vitoriosa. Longo caminho desde que analfabeta tinha ficado viúva aos 40 anos, com 16 filhos para criar. Minha mãe lavava roupa, minha mãe costurava para a fábrica, levava a gente tudo para a escola. Lutou por nós, né? Nenhum filho ficou sem estudar, alguns são formados. A nossa dificuldade era tão grande, mas minha mãe batalhava pelaquilo que uma aqui estudava de manhã, utilizava o material daqui e estudava de tarde. Desde que a mãe morreu, os filhos se reúnem todos os dias na casa onde ela plantou um jardim e cultivou uma família que permanece unida diante de muitas adversidades. A última foi a doença, que chegou pouco depois da festa de aniversário. Uma pneumonia que se complicou levou a 2 internações hospitalares. A última no posto de atendimento médico de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A filha, Loreni, estava com a mãe quando chegou a hora de Dona Palmerina receber alimentação por sonda. Doutor, como é que é quando a pessoa precisa ser alimentada através de sonda? A alimentação, que a gente chama de sonda, alimentação enteral, é decorrente de um problema que a pessoa não consegue se alimentar pela boca. Um tubo inserido pela boca ou pelo nariz conduz o alimento diretamente para o estômago ou intestino, dependendo do caso. As estagiárias injetavam o alimento quando Loreni percebeu que alguma coisa estava errada. Eu vi minha mãe se debater, buscar o fôlego. Minha mãe buscava o fôlego assim, ó, no ar. Abria a boca, fechava para baixo, abria a boca. A menina colocou café com leite na veia da minha mãe, meio copo. O café com leite foi direto para o coração e pulmão e ela parou de receber oxigênio. Isso é como se o paciente estivesse sendo sufocado, então. Exatamente, o paciente não consegue respirar. Você tem consciência do risco que é injetar intravenoso o que deve ser uma alimentação oral? Tenho. Você sabia o risco que havia de injetar no lugar errado? Tenho. Eu sabia. Mas como estava tudo junto, qualquer um se confunde, né? É bastante fácil diferenciar um do outro. É difícil você confundir. Aqui a gente tem a sonda de alimentação enteral. A gente vê que ela é uma sonda de material diferente, muito mais calibrosa do que o catéter venoso profundo. E a conexão, tanto de uma quanto de outra, são bastante diferentes. Não te passou pela cabeça chamar a supervisora e dizer: olha, eu não estou com segurança sobre qual é qual aqui? Mas me passou pela cabeça chamar, sendo que a outra menina que estava do meu lado, ela falou que sabia e que ia me ensinar. A outra é Luciana Carvalho, que estava no primeiro dia de estágio. Elas sabiam que, por lei, estagiários não podem aplicar medicação na veia ou alimentos via sonda. E afirmam que, mesmo assim, obedeceram à ordem que teria sido dada pela técnica em enfermagem, Rayane da Silva Inácio. Ela pegou, me falou, para mim e para outro estagiário que estava do meu lado, que para ir fazer uns procedimentos. Mas não deu explicação nem de que, nem como. E onde estava a técnica de enfermagem enquanto isso tudo acontecia? Continuou sentada no posto de enfermagem, jogando no celular ou brincando no celular. Eu estou convencido que elas receberam uma ordem para fazer. Mas no curso, durante o curso e pelo supervisor da escola, também foi dito que elas não poderiam fazer sem a supervisão. Até agora, a polícia indiciou 4 pessoas por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. As estagiárias Rejane e Luciana e as técnicas Rayane e Adriele da Silva. Os erros cometidos são comuns. 2 semanas atrás, Dona Hilda Maciel, de 88 anos, morreu num hospital de Barra Mansa, no estado do Rio, depois de ter recebido sopa na veia, injetada por uma técnica.
Foi um erro muito grande, né? Isso não podia ter acontecido de jeito nenhum. Se ela fez isso com a minha mãe, ela faz com mais pessoas, né? Em São Paulo, Bruno, 2 anos, está com a vida por um fio. No mês passado, ele deveria ter recebido um sedativo para se acalmar na hora de fazer um exame. Mas o que deram para ele tomar foi ácido, usado na remoção de verrugas. O que também aconteceu com Letícia, de 4 anos, nesse mesmo hospital da região metropolitana de São Paulo. Ela não chegou a ingerir, se ela tivesse ingerido, ela estava igual o Bruno, né? Letícia conseguiu cuspir o ácido, escapou das lesões internas, mas ficou toda queimada. Um ano atrás, uma reportagem do Fantástico mostrou vários casos de erro de enfermeiros e técnicos em enfermagem. Em São Paulo, a menina Ana Clara tomou ácido em vez de sedativo neste hospital, que alega ter prestado toda a assistência à menina e à família. Mas os pais entraram na justiça. A reportagem mostrou também o erro que matou Dona Maria Laurentino, em Missão Velha, Ceará. A auxiliar de enfermagem do Hospital de Missão Velha injetou em Dona Maria uma substância oleosa usada para lavagem intestinal. A técnica Socorro Ribeiro foi afastada, mas continua a receber o salário enquanto aguarda o julgamento por homicídio culposo. Os erros acontecem. Não é só responsabilidade do profissional. Temos que considerar todos os problemas que existem dentro do sistema de saúde. Um desses problemas denunciados pelo Fantástico é o da formação profissional. Esse curso técnico na mesma cidade cearense não tinha laboratório, o que não é permitido. Um ano depois, ele continua funcionando sem autorização. Segundo o Conselho Estadual de Educação, o curso será denunciado ao Ministério Público. Você acha que você é uma pessoa preparada para cuidar da saúde dos outros? Agora eu vejo que não. Mas neste sábado, Rejane voltou a frequentar as aulas do curso técnico de enfermagem. Por telefone, o diretor da escola, que se identificou apenas como Sérgio, disse que ela é uma excelente aluna e que vai receber o diploma ao fim deste ano. Você está revoltada com o que aconteceu? Não. Não estou revoltada porque se os olhos dela fechou dessa forma, com certeza foi para que houvesse assim, uma grande mudança. Nós não temos plano de saúde, mas a gente tem aonde ser socorrido. Então que seja um bom socorro.